Seu carro é muito mais do que um volante, 4 rodas e uma tela. Embora possa parecer exagero, a maioria dos motoristas usa apenas uma fração do que o veículo realmente pode fazer. E não porque seja difícil, mas porque muitas marcas escondem funções à vista, outras aparecem apenas em combinações de botões, e várias se ativam por hábito, sem que ninguém explique que aquilo era uma ferramenta. O resultado é sempre o mesmo: dirigir sem aproveitar atalhos que simplificam o dia a dia, usar maus sistemas como ar-condicionado ou desembaçador e acabar gastando dinheiro com problemas que poderiam ser evitados com um ajuste básico. O interessante é que essas funções secretas não são mágicas nem truques estranhos. São pequenos designs pensados para segurança, conforto e manutenção. Algumas estão no controle remoto, outras no painel, nos espelhos, na chave, na tampa de combustível ou até no cinto de segurança. E o ponto mais forte é este: várias das 17 características que vamos revisar não apenas melhoram sua experiência, mas podem economizar milhares em reparos evitáveis e aumentar sua segurança ao volante quando algo dá errado. Se seu carro as tem, é bem provável que você nunca as tenha usado. Então vamos começar a descobri-las. Segredo número 17. O protocolo de ventilação remota. Não é um capricho de conforto. É uma função de conforto térmico e, em certos cenários, também de segurança. Quem já deixou o carro ao sol conhece o efeito estufa. A cabine se transforma em um forno e algumas superfícies, como o painel, podem atingir temperaturas extremas. Para contornar isso, vários fabricantes integraram um protocolo que permite ventilar o interior antes de entrar. O truque geralmente está no controle remoto. Em muitos veículos, se você mantiver pressionado o botão de destravar por 3 a 5 segundos, o sistema executa a abertura global, conhecida como Global Opening ou Summer Opening. O que acontece? Os atuadores das janelas recebem a ordem de baixar simultaneamente. O objetivo é simples: fazer uma ventilação de choque que expulse o ar superaquecido acumulado em segundos, para que a cabine não te acerte como uma onda de calor ao abrir a porta. E há uma contraparte igualmente útil: o fechamento global. Em muitos modelos, se você mantiver pressionado o botão de travar, o carro não apenas fecha e segura as portas, mas também sobe as janelas e fecha o teto se ele tiver ficado aberto. É uma correção salvadora para o erro mais comum: se afastar e descobrir tarde que uma janela ficou entreaberta, com risco de chuva ou roubo. Segredo número 16. Anulação mecânica de estacionamento. Em um carro moderno, quase tudo depende de módulos eletrônicos, sensores e atuadores. Mas os engenheiros sabem que existe um cenário que desliga tudo de uma vez: bateria completamente descarregada. E quando isso acontece, você não fica apenas sem partida. Em muitos veículos, o módulo de controle e o solenoide que libera a alavanca de câmbio ficam inoperantes, deixando a transmissão travada em P ou park. Isso é mais comum do que parece, e pode se tornar um problema sério se o carro estiver bloqueando uma garagem, portão ou acesso estreito e precisar ser movido imediatamente. O inimigo aqui é o bloqueio de freio. Normalmente, uma caixa automática tem um trinco eletrônico que só libera a alavanca quando detecta a ignição ligada e pedal de freio pressionado. É uma medida de segurança para evitar movimentos acidentais. Mas sem energia, o trinco não recebe sinal, não libera, não se move, não entende nada. O resultado é frustrante. Mesmo que você queira colocar em neutral para empurrar o carro, simplesmente não consegue. A solução está prevista de fábrica e tem nome próprio: Shift Lock Override. E o importante, não é um menu, nem um comando digital, nem um truque escondido na tela. É um bypass mecânico, uma ponte analógica projetada exclusivamente para acionar manualmente esse trinco quando tudo o mais falhou. Onde fica? Quase sempre perto da base da alavanca, na consola central, escondido atrás de uma tampinha retangular ou quadrada que se camufla com o plástico. Às vezes ao lado da posição P, outras vezes junto à moldura do seletor. Como usar? Retire a tampinha com a chave de emergência, ponta de uma pequena chave de fenda ou até uma caneta rígida. Abaixo aparece um pequeno canal ou botão. Insira a ferramenta e pressione para baixo, ou empurre uma mola interna. No momento certo, sente-se um clique. É a liberação do bloqueio. Com o pedal de freio pressionado, o motorista pode mover a alavanca para N, liberando as rodas para empurrar ou carregar o carro. A importância é tática e econômica. Um guincho sem esse conhecimento pode precisar de plataformas, ferramentas extras ou até outro caminhão para mover o veículo, aumentando tempo e custo. Saber desse bypass
transforma um carro imobilizado em carga rolante em segundos. É literalmente a rede de segurança final quando a eletrônica fica sem voz. Segredo número 15. Lente de supervisão da cabine. Dirigir um veículo familiar de várias fileiras traz um desafio que não aparece em carros pequenos. Monitorar os passageiros traseiros e manter a comunicação sem perder o controle do ambiente. A reação instintiva de virar a cabeça para olhar para trás é perigosa. A 100 km por hora, um segundo de distração equivale a avançar quase 28 metros às cegas, com o carro em movimento e a faixa mudando ao redor. A solução costuma estar escondida no lugar mais óbvio: o compartimento superior para óculos de sol. Em muitos modelos familiares, os designers integraram um espelho convexo secundário, conhecido como espelho de conversa ou espelho para crianças. É uma peça simples, mas pensada com lógica de segurança. Melhorar a supervisão interna sem movimentos bruscos, nem reconfigurar o retrovisor principal. A ativação também é discreta. Diferente do porta-óculos que abre totalmente, este espelho pode ser revelado com um mecanismo de duplo clique ou trava adicional. O primeiro clique abre o compartimento. O segundo, no meio do percurso ou por uma aba separada, desdobra o espelho de conversa, orientado para os bancos traseiros. Vantagem óptica. Por ser convexo e grande angular, permite visão panorâmica da segunda fileira e, em muitos casos, também da terceira, de ombro a ombro. Tudo com um olhar rápido, sem mover o retrovisor principal e sem virar o pescoço. Em termos de ergonomia e segurança, essa função reduz a distração social dentro do carro. Permite contato visual imediato para interromper brigas infantis ou responder perguntas, mantendo postura correta e atenção periférica na faixa. É a prova de que a segurança moderna não se trata apenas de sensores e frenagem automática. Inclui também a gestão inteligente da cabine. Segredo número 14. Bloqueio e desbloqueio por proximidade. Nos veículos equipados com Keyless Entry, a função não se limita a não tirar a chave. Na prática, o carro atua como um sistema autônomo que reage à sua presença e gere segurança e acesso sem que precise pensar nisso. O princípio é simples, mas sofisticado. O comando emite um sinal identificável e o veículo procura-o através de antenas de proximidade localizadas em pontos-chave, maçanetas das portas, zona da bagageira e, dependendo do modelo, o habitáculo. Quando se aproxima, o carro cria uma espécie de bolha de detecção e, se valida o sinal, executa o protocolo de boas-vindas. Desbloqueia portas, acende luzes de cortesia e, em alguns casos, desdobra espelhos ou ativa uma animação luminosa. Em muitos modelos, basta estar a 1 ou 2 metros. Noutros, também deve tocar a maçaneta ou pressionar um sensor capacitivo. A outra metade deste segredo é ainda mais útil. O bloqueio por afastamento, também chamado Walk-Away Auto-Lock. Desliga o motor, sai, caminha, e quando o comando sai da zona de detecção, o carro bloqueia-se sozinho após alguns segundos. Esse clique suave ao afastar-se não é um detalhe. É uma confirmação audível de que o carro ficou seguro, neutralizando a causa mais comum de roubos oportunistas: esquecer de fechar. No dia a dia, é uma grande vantagem quando leva sacolas, bagagem ou um bebê nos braços. Não solta nada, não procura botões, não improvisa. Tesla, Hyundai, Nissan, Mazda e outras marcas popularizaram com diferentes nomes, mas a lógica é a mesma: conforto imediato com segurança silenciosa. Nota prática: em alguns carros, esta função pode ser ativada, desativada ou ajustada no menu de conveniência, e é útil conhecê-la para evitar surpresas, ou para reforçá-la em estacionamentos prolongados. Segredo número 13. Anulação do comando e fechadura oculta. Se o segredo 16 resolvia o problema de mover o carro quando tudo estava morto, este aponta para um passo ainda mais básico: entrar na cabine quando o comando deixou de funcionar. E a causa mais comum não é uma avaria do carro, mas algo muito mais simples: a bateria CR2032 do controle remoto está esgotada. O resultado é frustrante. O carro está perfeito, mas o proprietário fica fora, como se não fosse seu. A primeira parte do plano de reserva está no próprio comando. A maioria das chaves modernas esconde uma chave metálica de emergência. Para a retirar, localiza-se um pequeno trinco, botão ou interruptor deslizante no lado ou na parte traseira do comando. Geralmente é discreto, até com textura mínima. Pressiona-se esse seguro e a lâmina metálica desliza para fora. A segunda parte é a tática elegante da engenharia moderna. O cilindro da fechadura existe, mas está oculto para não estragar o design da porta. Deve-se inspecionar a maçaneta do lado do condutor. Na extremidade fixa, a que não se move, geralmente há uma tampa de plástico removível que cobre a fechadura real.
Muitas vezes, a própria chave metálica serve como alavanca suave para retirar essa tampa, revelando um cilindro tradicional que a maioria dos condutores nunca viu. O protocolo de emergência continua assim. Insere-se a chave, gira-se e abre-se. Mas é comum que o alarme dispare, pois o carro não recebeu o sinal criptográfico de desbloqueio. A solução é o passo final: aproximar o comando morto do ponto de leitura de emergência, para que o chip passivo seja detetado pelo imobilizador. Nesse momento, o carro permite o arranque e o alarme silencia. Saber isto faz a diferença entre resolver tudo em 30 segundos ou acabar a pagar assistência por algo que o próprio veículo já tinha previsto. Segredo número 12. O botão de controlo de tração. Esse botão com o ícone de um carro e linhas onduladas não é uma decoração do painel nem mais uma luz de aviso. É o acesso direto a um dos sistemas de segurança ativa mais importantes do veículo. O controlo de tração e, em muitos carros, o seu irmão mais velho, o controlo eletrônico de estabilidade. Entender o que ele faz, e, sobretudo, quando convém desativá-lo, pode ser a diferença entre sair de um atoleiro ou ficar enterrado. Em condições normais, o controlo de tração trabalha para maximizar a aderência. Utiliza sensores de velocidade em cada roda para detetar patinagem. Se uma roda gira mais rápido do que deveria, o sistema reage de duas formas. Primeiro, reduz a potência. Corta a entrega do motor para evitar que a roda continue a patinar. Segundo, aplica travagem seletiva. Envia pulsos de travão para a roda que patina para transferir o binário para a que tem tração. Em asfalto molhado, curvas rápidas ou arranques sobre pintura escorregadia, isto é ouro puro. Mas há um paradoxo. Em neve profunda, lama espessa ou areia solta, o funcionamento normal do TC pode tornar-se contraproducente. Para se libertar, é preciso que as rodas girem, removam material e gerem inércia. O sistema interpreta esse giro como patinagem e, ao cortar potência, sufoca-o exatamente quando mais impulso é necessário. O carro fica sem força, como se recusasse a mover. É aí que entra a manobra de sobrevivência. Em muitos modelos, manter o botão pressionado entre 3 e 5 segundos desativa temporariamente o controlo de tração. Isso permite um giro controlado que dá o impulso necessário para sair do atoleiro. A regra final é clara. Assim que recuperar piso firme, reative-o. Em estrada, este sistema é o seu aliado silencioso. Fora dela, por vezes é preciso deixá-lo descansar alguns segundos para conseguir escapar. Segredo número 11. O deslizador lateral do parasol. O parasol parece a peça mais simples do interior, até falhar no momento mais crítico. O cenário típico é o sol baixo, entrando em ângulo oblíquo pela janela lateral do condutor. Você gira o parasol, desencaixa do teto e move em direção à janela como sempre. E aí aparece o problema. Entre a extremidade do parasol e o espelho retrovisor, geralmente fica um espaço de vidro descoberto. Esse pequeno espaço é suficiente para que o sol entre exatamente onde mais incomoda, criando um brilho ofuscante e um verdadeiro ponto cego de luz. Muitos carros resolvem isso com uma solução tão simples quanto eficaz. Um mecanismo deslizante integrado no parasol. Não é um acessório separado nem um truque estranho. Faz parte do design. Uma vez que o parasol está orientado para a janela lateral, o condutor só precisa segurar a borda interna e deslizar para trás, em direção à parte traseira do veículo. Em alguns modelos, o sistema é telescópico. Em outros, desliza sobre um trilho interno com uma extensão adicional. O benefício é imediato. O parasol estendido cobre completamente o vidro lateral, eliminando a abertura que deixava passar os raios mais agressivos. Parece um detalhe pequeno, mas na condução real é enorme. Reduz a fadiga visual, melhora a leitura do ambiente e, acima de tudo, elimina um fator de distração que obriga a apertar os olhos, mudar de postura ou mover a cabeça à procura de sombra. É uma daquelas peças de engenharia de baixo custo que, quando você descobre e usa corretamente, parece que o carro tinha a solução desde o início. Só faltava alguém te contar. Segredo número 10. Compartimentação inteligente. Os designers de interiores automotivos trabalham sob um mandato silencioso. Aproveitar ao máximo cada centímetro do habitáculo sem comprometer segurança, estética ou ergonomia. Dessa obsessão, nascem os espaços de armazenamento invisíveis. Zonas de densidade oculta que não são simples buracos, mas compartimentos pensados para guardar itens essenciais de forma segura, discreta e imóvel. Em outras palavras, o carro não transporta apenas pessoas, mas também um pequeno sistema logístico pessoal. Um exemplo clássico está sob o assento. Em muitos SUVs e minivans, existe uma bandeja ou gaveta removível sob o assento do passageiro da frente, ou até mesmo sob a almofada.
É o lugar perfeito para documentos, dinheiro de emergência, uma lanterna ou um mini kit de primeiros socorros. Fica oculto à vista, mas acessível rapidamente sem abrir o porta-malas nem expor o conteúdo. Outro nível são os contêineres de piso. Em vários veículos familiares, aparecem compartimentos profundos integrados no piso da segunda fila, fechados com tampas rígidas. Em alguns modelos estão ligados ao design de assentos dobráveis, como soluções tipo Stow and Go, mas seu valor prático vai muito além. São ideais para guardar ferramentas, correntes de neve, luvas, cabos de arranque ou equipamento de emergência, sem ocupar espaço visível nem rolar a cada curva. E depois estão as zonas laterais de carga. Atrás de painéis revestidos do porta-malas ou em cavidades laterais, muitos carros escondem espaços pensados para garrafas de óleo, líquido limpa-vidros, triângulos, kits de enchimento ou compressores. O objetivo é imobilizar esses objetos para evitar ruídos, batidas e danos durante a condução. Esse tipo de compartimentação transforma o carro em uma base móvel de operações. Reduz a desordem, mantém o essencial à mão e, acima de tudo, evita que a bagagem se transforme em projéteis internos em uma frenagem brusca. Segredo número 9. Botão de recirculação inteligente. AC Max. Esse botão com uma seta curva dentro do contorno de um carro é frequentemente tratado como um simples resfriamento rápido. Mas, na realidade, a recirculação é uma das ferramentas mais importantes do sistema de climatização. Funciona como defesa contra contaminantes externos e como recurso-chave para melhorar a eficiência energética. Quando a recirculação é ativada, o sistema de ventilação fecha a entrada de ar externo e deixa de puxar ar da rua. Em vez disso, faz circular o ar que já está dentro do habitáculo. Isso é vital em situações muito específicas. Quando você está atrás de um caminhão a diesel, passando por um túnel, em tráfego intenso ou em áreas com fumaça. O efeito é imediato. Reduz a entrada de odores, partículas e gases incômodos, protegendo os ocupantes da exposição desnecessária. Mas o benefício invisível está no consumo. No verão, recircular é o truque mais eficiente para resfriar. O ar interno já está mais próximo da temperatura desejada. Então, o compressor do ar-condicionado não precisa lutar constantemente contra o ar quente externo. Em viagens longas com calor, manter a recirculação ativa reduz a carga do sistema, diminui o esforço do motor e, por extensão, pode ajudar a diminuir o consumo de combustível. No entanto, há um erro muito comum. No inverno ou em ambientes úmidos, deixar a recirculação ligada por muito tempo pode se tornar um problema. Ao recircular o ar exalado pelos ocupantes, carregado de umidade, o nível de vapor dentro da cabine aumenta e as janelas começam a embaçar. Por isso, muitos carros modernos a desligam automaticamente após alguns minutos, ou quando detectam certas condições. Segredo número 8. Aviso de gelo, floco de neve. Muitos motoristas veem isso como um detalhe decorativo no painel. Aparece um floco de neve, às vezes um bip, e ao lado a temperatura externa. Mas na realidade, não é apenas um termômetro. É uma função de temperatura crítica, um sistema de segurança passiva projetado para avisar quando a água pode mudar de estado na estrada e transformar o asfalto em uma armadilha. O sistema está programado para ativar um alerta visual quando a temperatura cai abaixo de um limite específico, normalmente entre 3 e 4 graus Celsius. E o detalhe importante, o zero não é usado como referência. Os engenheiros não esperam que o ar marque 0 graus Celsius, porque a estrada não se comporta como o ar. A física é incômoda. O asfalto pode estar vários graus mais frio que a temperatura ambiente, especialmente em pontes, passarelas e áreas sombreadas. O vento, a radiação noturna e a falta de massa térmica em certas estruturas fazem com que essas superfícies percam calor mais rápido. Portanto, mesmo que o ar marque 3 graus Celsius, o pavimento pode estar próximo de 0 ou abaixo. E se houver umidade na superfície, pode se formar o mais perigoso: gelo negro, uma camada fina e invisível que reduz a fricção a níveis absurdamente baixos. Por isso, este alerta não é informativo, é tático. É um sinal para mudar o modo de condução imediatamente. Reduzir a velocidade e aumentar a distância, frear suavemente, evitar curvas bruscas e acelerações repentinas. Porque no momento em que o floco de neve aparece, o carro não está dizendo está frio. Está dizendo, você pode perder aderência sem perceber. Segredo número 7. Botão de desativação do Start-Stop automático. Muitos veículos modernos, especialmente os projetados para cumprir normas de emissões e consumo, incluem o sistema Start-Stop. Ele desliga automaticamente o motor quando o carro para em um semáforo ou congestionamento e o religa ao soltar o freio.
Na teoria, é simples e eficiente. Na prática, muitos motoristas acham irritante devido à sensação de corte ou se preocupam com possível desgaste. E aqui surge o problema. Tentam lutar contra o sistema de forma incorreta, quando o carro já possui uma desativação prevista para o uso real. Em condições normais, o Start-Stop foi projetado para suportar milhares de ciclos extras. Por isso, geralmente vem acompanhado de componentes reforçados. Motor de partida mais robusto, bateria AGM ou EFB de ciclo profundo e gerenciamento eletrônico que decide quando convém desligar ou não. Ainda assim, existem cenários em que desativá-lo temporariamente faz sentido prático. Tráfego extremamente intermitente, manobras de estacionamento ou situações em que o motorista precisa de uma resposta mais constante do motor. A desativação oficial quase sempre é visível. Um botão dedicado, frequentemente com um A cercado por uma seta, ou com a etiqueta Start Stop Off. Ao pressioná-lo, o sistema é desativado apenas durante esse ciclo de condução. Ao desligar e ligar o veículo, ele se reativa por padrão para garantir que o carro opere dentro dos parâmetros de homologação. Outro detalhe pouco conhecido: em alguns modelos, principalmente europeus, o sistema depende da pressão do pedal de freio. Se o motorista aplicar pressão mínima, suficiente para manter o carro parado sem afundar totalmente o pedal, o Start-Stop pode não ativar. Uma desativação seletiva baseada no toque não é mágica, é lógica de controle. Uma vez compreendido, deixa de ser incômodo e se torna uma ferramenta. Segredo número 6. Função de desembaçamento rápido. Muitos motoristas lutam contra o embaçamento como se fosse uma loteria. Aumentam o ventilador, ajustam a temperatura, ligam e desligam o ar-condicionado e, enquanto isso, dirigem com visão parcial, exatamente quando a distração e o risco são maiores. O que quase ninguém aproveita. A maioria dos carros já possui uma solução de um toque que limpa o para-brisa em segundos. Este modo anti-embaçamento geralmente é identificado pelo ícone de para-brisa com setas. Em muitos modelos aparece como MAX ou como posição de pressão especial. Ao ativá-lo, o sistema executa automaticamente um protocolo que combina 3 ações principais ao mesmo tempo, sem pensar. Primeiro, liga o compressor do ar-condicionado. Este é o ponto que muitos não entendem. Mesmo no frio, o ar-condicionado funciona como desumidificador, removendo a umidade do ar. Essa umidade se condensa no vidro e forma a película de névoa. Segundo, ativa o aquecimento no máximo. O ar quente e seco absorve muito mais umidade do que o frio, então consome o vapor preso ao para-brisa muito mais rápido. Terceiro, direciona o fluxo máximo para o para-brisa, concentrando a potência do ventilador exatamente onde é necessário. E quase sempre esse botão é complementado pelo desembaçador do vidro traseiro para recuperar a visibilidade completa. Saber que existe transforma uma situação perigosa em um gesto automático. Um toque e pronto. Segredo número 5. O espelho retrovisor com escurecimento automático. Dirigir à noite e ser ofuscado pelos faróis do carro atrás não é apenas um incômodo. É uma perda temporária de visão que pode comprometer sua capacidade de ler a estrada, calcular distâncias e reagir. Por isso, há décadas, os fabricantes integram uma função específica para combater o ofuscamento. E muitos motoristas a ignoram completamente. Nos veículos mais antigos, o truque é manual e literalmente bem na sua frente. Na borda inferior do retrovisor interno, geralmente há uma pequena alavanca. Ao acioná-la, o espelho passa para o modo dia-noite. Não desliga a luz, mas muda o ângulo do reflexo para um plano secundário. O efeito é imediato. A maior parte do brilho é desviada para o teto da cabine, e você vê um reflexo mais fraco, suficiente para manter a visibilidade do que ocorre atrás sem queimar os olhos. Nos modelos mais novos, essa função é automatizada com tecnologia eletrocrômica, comumente marcada como auto-dimming ou auto-dim. Esses espelhos têm 2 sensores, um frontal que mede a luz ambiente interna e outro traseiro que detecta a luz do tráfego. Se o sensor traseiro vê um feixe intenso enquanto o ambiente está escuro, o espelho aplica corrente em uma camada interna que escurece gradualmente o vidro, eliminando o ofuscamento sem intervenção do motorista. A parte realmente secreta é que muitos não percebem o pequeno botão alto ou a luz indicadora. Eles pensam que é um espelho comum, quando, na verdade, é um sistema de segurança visual ativa trabalhando silenciosamente todas as noites. Segredo número 4. Ajuste telescópico e de inclinação do volante. Embora pareça básico, a maioria dos motoristas ajusta o banco e os espelhos. E esquece do volante. E esse erro se paga com fadiga, má postura. E mais sério, geometria de segurança inferior em relação ao airbag.
O volante não está lá apenas para girar. Sua posição define como trabalham seus braços, ombros e a distância real até a bolsa de ar. A maioria dos veículos possui uma alavanca de liberação sob a coluna de direção. Muitas pessoas acham que serve apenas para subir ou descer o volante, mas na verdade geralmente permite dois movimentos: inclinação e ajuste telescópico. A ergonomia correta tem uma regra simples e muito eficaz. Com as costas apoiadas no encosto, o motorista deve conseguir apoiar o punho na parte superior do volante sem levantar o ombro do banco. Assim, ao dirigir, os braços permanecem ligeiramente flexionados e você pode girar com controle sem se esticar ou encolher. E aqui está o ponto crítico: a segurança do airbag. Um volante muito próximo pode transformar o disparo em um golpe perigoso. A distância recomendada entre o peito e o centro do volante deve ser de cerca de 25 a 30 centímetros. Um bom ajuste telescópico não é conforto. É a forma de manter essa distância enquanto mantém uma postura de condução estável e natural. Segredo número 3. Seta de 3 piscadas. É uma função de cortesia que muitos motoristas usam por acidente, sem saber que existe por design. Em vez de empurrar a alavanca de seta até o ponto de travamento, basta um toque leve para cima ou para baixo, sem travá-la. Esse gesto ativa um sinal limitado, normalmente 3 piscadas, e em alguns modelos 5. A lógica é perfeita para rodovias. Essa duração é calibrada para cobrir o tempo típico de uma troca de faixa. Você sinaliza, muda de faixa, endireita o volante, e o sinal se apaga sozinho, sem necessidade de tocar novamente na alavanca. O resultado é mais que conforto, é segurança. Sendo tão fácil, promove que o motorista sinalize com mais frequência, mesmo em manobras sutis, ultrapassagens curtas ou correções de faixa, onde muitos não acionariam a seta por preguiça ou por não querer deixá-la ligada. É um pequeno detalhe de design que transforma um hábito esquecido em um comportamento mais seguro e educado na estrada. Segredo número 2. A seta secreta do indicador de combustível. É um daqueles truques tão simples que parece inacreditável que ainda tantas pessoas o ignorem. E ainda assim acontece. Chegar a um posto desconhecido, estacionar do lado errado e ter que manobrar novamente com pessoas esperando e o carro atravessado. A solução está no painel. Ao lado do ícone da bomba de combustível, muitos carros incluem uma pequena seta que passa totalmente despercebida. Essa seta não é decorativa. Indica o lado do veículo onde está a tampa do tanque. Se aponta para a esquerda, o bocal de abastecimento fica do lado esquerdo. Se aponta para a direita, do lado direito. É uma peça de design mínima e quase universal, pensada para resolver um problema logístico cotidiano sem manuais ou explicações. Um detalhe pequeno que economiza tempo, evita constrangimentos e, acima de tudo, permite abastecer sem dúvida, mesmo que esteja dirigindo um carro emprestado ou alugado. Segredo número 1. O apoio de cabeça removível como ferramenta de sobrevivência. O apoio de cabeça não é apenas um apoio confortável. Faz parte do sistema de segurança do veículo. Sua função principal é proteger contra o chicote cervical em um impacto traseiro, e por isso deve estar bem ajustado, idealmente na altura dos olhos ou com a borda superior próxima ao topo da cabeça. Mas há um uso oculto que poucos conhecem. Em emergências extremas, os vidros podem ficar inutilizáveis e a cabine se torna uma armadilha. É aí que o apoio de cabeça entra como ferramenta improvisada. A chave está em suas 2 hastes metálicas. Em muitos modelos, o apoio de cabeça pode ser removido pressionando os botões de liberação na base. Uma vez fora, essas hastes se tornam um ponto de impacto duro e concentrado. Os vidros laterais geralmente são de vidro temperado, projetado para fragmentar quando recebe um golpe preciso. A técnica consiste em golpear com força um canto ou a borda inferior, nunca o centro. Ali estão os pontos mais fracos. Um impacto seco e localizado pode quebrar o vidro e abrir uma saída. É o fechamento perfeito da lista. Um componente cotidiano transformado em recurso vital quando a eletrônica não responde mais.